Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que nós cremos que Ele exista pela fé. Nós existimos, nós nos movemos pela fé, pois cremos que o mundo foi criado pelas palavras de Deus. Pela fé, nós cremos que nós não somos um acaso do Big Bang, mas nós somos alguém que foi sonhado por Deus. Cara, você foi sonhado por Deus, você foi desejado por Deus, você foi desenhado por Deus. O teu propósito antecede a sua existência. Deus, Ele desejou você. Deus colocou um propósito em você. Deus imprimiu uma identidade em você. A Bíblia diz que nos céus a gente carrega um nome que a gente nem sabe qual é. Então quer dizer que Deus já nomeou você antes dos teus pais te nomearem. Deus já sonhou com você antes dos seus pais sonharem. Entende? Então é o seguinte, Deus te dá uma visão e eu preciso entender ela. Ele já tinha um sonho. Então Ele compartilha com você essa visão, mas sem fé não tem como você sustentar essa visão. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A fé é uma dinâmica muito poderosa. Mas o engraçado é porque às vezes a gente tem fé para problemas e não tem fé para milagres. Peraí, presta atenção no que eu estou falando. Tem gente que está no meio de uma crise no casamento e já consegue imaginar como que vai ser depois que divorciar. Com quem que vai ficar os filhos? Como é que eu vou fazer com a casa? Tem gente que já tá numa crise financeira e já fica imaginando o que vai acontecer depois ali que eu vou pagar, o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer com a multa dos funcionários? O que eu vou ter que abrir mão? Mas sabe o que é engraçado? Interessante é que às vezes a gente consegue ter fé para problemas, mas a gente não consegue ter fé para milagres. A fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então toda a visão que Deus te dá, tudo aquilo que Ele toca no seu coração, você precisa ser sustentado aquilo pela fé. Eu sei que Deus falou comigo, então se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Cara, declara com autoridade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Fala isso, cara. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso viver aquilo que Deus diz que eu posso viver. Entende? Então olha só, toda visão é sustentada pela fé. Sabe o que é interessante? Eu já estou terminando aqui já. Às vezes a gente acha que o problema é o gigante. O problema é a tempestade. Nosso problema é a falta. Nosso problema é a doença. Mas o problema é que a gente tem a falta de fé. A incredulidade mata mais do que doenças. A incredulidade para mais pessoas do que gigantes. A incredulidade tem abortado mais projetos de Deus do que qualquer tempestade. Porque se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, então o meu problema é a falta de fé. Olha que interessante. Tem uma história na Bíblia que fala que Pedro está no meio de uma tempestade, já com os discípulos num barquinho. Ele vê Jesus andando sobre as águas e ele tem uma ideia. Cara, eu amo essa chave, porque olha só. Tem milagres que a gente vive naturalmente, mas tem milagres que a gente precisa provocar. O milagre do fluxo de sangue, por exemplo, da mulher lá que saiu de onde ela estava, correu para onde Jesus estava. Aquilo foi um milagre provocado. O milagre do paralítico, que ele foi içado no alto de um teto. E foi provocado. Seus amigos pegaram ele e colocaram ele lá para que Jesus pudesse ver ele. Então existem milagres que podem acontecer naturalmente, mas existem milagres que você precisa provocar. E na Bíblia diz, olha só que louco, ela não diz que Jesus veio andando sobre as águas, olhou para o Pedro e disse: ei, irmão, vem cá, vem ver como é que é legal andar sobre as águas. Não. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Pedro, quando vê ele pergunta: Senhor, és tu? Se é o Senhor, me faze ter contigo. Se é o Senhor, me leva até aí. A ideia foi de Pedro, mas o milagre quem gerou foi Jesus. Jesus libera uma palavra. Ele fala assim: Pedro, sou eu, vem. E aí sabe o que acontece? Ele vai. Cara, ele começa a andar sobre as águas. Então quer dizer que o quê? Pedro não andou sobre as águas. É muito mais poderoso que isso. Pedro andou sobre a palavra. Olha só que louco isso. Quer ver? Peraí, guarda. Pedro andou sobre a palavra, porque quando Deus libera uma palavra, vem um caminho sobrenatural, é criado de forma natural. Jesus fala assim: Pedro, vem. Naquele momento um caminho é criado, entende? Sai da boca de Jesus uma realidade que não existia antes. Ele fala que Pedro
a Bíblia fala, né, que Pedro colocou o pé para fora e ele vai. Ele dá o primeiro passo, ele começa a andar sobre as águas. Só que em algum momento ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento, ele começa a perguntar: como que isso é possível, isso que eu estou vivendo? Cara, olha para mim aqui. A chave para a gente viver milagres em fé é parar de perguntar como que vai ser e confiar em quem prometeu. Esquece o como e se agarra no quem. Como que vai ser, Caio? Não sei. Mas se Deus me mostrou, a gente vai romper. Eu não sei como. Mas se Deus disse que a gente vai, a gente vai. E se Deus disse que vai acontecer, declara agora. Já aconteceu. Como é que eu posso prosperar no meio da crise? Como é que eu posso prosperar depois de ter saído do meu emprego no meio da crise? Como que eu posso? Mas se Deus me disse que Ele vai fazer, Ele faz. Porque Deus não depende de circunstâncias naturais. Cara, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus, Ele pode gerar água no deserto, entende? Abraão entendeu isso. Em um momento onde ele prosperava tanto, começou a dar problema pela quantidade de propriedades que ele tinha, de prosperidade que ele tinha. Aí ele virou pro sobrinho dele e falou assim: ó, não tem como nós dois ficar aqui porque o trem já cresceu demais. Escolhe algum lugar para você ir que eu vou para outro lugar. Olha que louco isso, olha que louco. O sobrinho dele escolhe o melhor lugar e Abraão vai para outro lugar. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão entendeu um princípio muito poderoso que pode mudar a história de alguém aqui nessa manhã. Quando a gente entender o poder que a gente tem, o poder de Deus que tem dentro da gente, a gente não é mais refém de nada na terra, porque você já tem tudo que você precisa. Você prospera independente da circunstância. Deus já liberou dentro de você. Deus está pronto para surpreender aqueles que estão prontos para confiar, entende? Então o que eu preciso fazer? Caio, eu preciso crer e não confiar. Se eu avançar e não olhar para trás. Olha só. Lá na Bíblia está falando assim, ó, a nossa fé pode mover montanhas, mas a verdade é que o nosso medo também pode criá-las. Você tem uma fé capaz de mover montanhas, mas se você tiver medo, seu medo pode criar elas. Tem muita gente que está preocupada com coisas que talvez nem vão acontecer. Eu lembro que uma vez eu li um estudo algum tempo atrás, foi de um cara americano, e eles foram entrevistando as pessoas para saber qual era o medo que as pessoas tinham. Olha só que interessante. Eles foram acompanhando essas pessoas e depois de algum tempo eles constataram que 97% do medo que os entrevistados tinham nunca chegaram a acontecer. Nunca chegaram a acontecer. Então tem gente que vive, que gasta energia antecipando problemas que nunca vão chegar a existir. Tem gente que está lutando lutas que nunca vão acontecer. Entende? Tem gente que está preocupado com um gigante que nunca vai enfrentar. Cara, olha para mim. Ao invés da gente gastar um tempo antecipando problemas, Deus está chamando a gente para gastar um tempo antecipando milagres, provocando milagres, cara. Olha só, olha que louco. Cara, era isso que eu tinha para falar, que eu quis falar. Você acabou de assistir esse vídeo, já compartilha com as pessoas que você acredita. E bora, eu vou começar a postar as coisas que eu acredito aqui agora também. E vamos lá, tamo junto.